Você já sentiu que está amando alguém e, ao mesmo tempo, se perdendo um pouco mais a cada dia? No começo parecia leve, parecia certo, como se o destino tivesse finalmente colocado alguém na sua vida que entenderia suas dores. Mas, aos poucos, algo mudou. O que antes era carinho virou cobrança, o cuidado virou controle, e o amor que te fazia sorrir começou a te silenciar. Talvez você nem consiga explicar quando isso começou. Foi num dia em que ele te fez sentir culpada por algo pequeno. Ou quando você percebeu que começou a pedir desculpas por existir demais. E sem perceber, passou a medir suas palavras, o tom da sua voz, o jeito de se vestir, tudo para não provocar mais uma discussão. É sutil, quase imperceptível, como uma ferida que vai crescendo por dentro, enquanto por fora você finge que está tudo bem. Mas dentro de você, algo grita. Uma voz que diz que amor não era para doer, que não era para te fazer duvidar de quem você é. E mesmo assim, você se convence de que ele vai mudar, de que tudo vai voltar a ser como antes. Porque quem ama sempre tenta mais uma vez. Só que o problema é quando esse mais uma vez se repete até você não saber mais quem está tentando. Você ou a dor. Um relacionamento abusivo raramente começa com gritos. Ele começa com justificativas. Eu só tô cuidando de você. É pro seu bem. Você sabe que eu te amo, né? E entre promessas quebradas e desculpas bonitas, ele te prende num ciclo, onde o amor parece uma dívida que você precisa pagar para ser aceita. Esse vídeo não é sobre apontar culpados, é sobre abrir os olhos. Porque o primeiro passo para se libertar é reconhecer o que te prende. E talvez pela primeira vez você esteja prestes a enxergar o que tentou esconder de si mesma. O amor verdadeiro nunca te faz diminuir para caber no outro. Sinal 1. Quando o silêncio vira medo. Tudo começa com pequenas pausas, com frases que você deixa de dizer para evitar uma discussão. Um dia, você queria falar o que sentia, mas preferiu engolir as palavras. Depois, deixou de expressar uma opinião, um incômodo, uma tristeza. E quando percebeu, o silêncio virou rotina. É nesse ponto que o medo começa a se instalar, disfarçado de paz. Você se convence de que é melhor calar do que causar mais uma briga. Mas o amor verdadeiro nunca te faz andar pisando em cacos de vidro. Ele não te obriga a escolher entre a sinceridade e a tranquilidade. Quando você sente medo de falar, é sinal de que algo já se quebrou dentro da relação. E esse medo não vem do nada. Ele nasce das reações, dos olhares duros, das respostas frias, dos dias em que você tentou conversar e foi tratada como problema. O silêncio é a prisão mais sutil de um relacionamento abusivo, porque te faz acreditar que o amor depende da sua capacidade de se calar. E quanto mais você se cala, mais perde a voz, a força e o brilho. O abusador se alimenta dessa quietude porque é nela que ele encontra o controle. Ele aprende que basta um olhar ou um tom de voz para te fazer recuar. Mas o que você precisa entender é que o amor real te escuta. Ele não te cala, ele te acolhe. Se você precisa esconder o que sente para manter alguém ao seu lado, você não está em paz, está com medo, e nenhum amor verdadeiro floresce no medo. Talvez esteja na hora de se perguntar: o que é mais perigoso? Perder alguém que te silencia ou continuar perdendo a si mesma tentando ser aceita? Sinal 2. Quando o amor depende do seu erro. Você já percebeu que ele só é carinhoso depois de uma briga? Que o afeto só vem quando você pede desculpas, mesmo sem ter feito nada de errado? Esse é um dos sinais mais perigosos de um relacionamento abusivo: o amor condicionado. É como se o outro dissesse sem palavras: eu só te amo quando você está submissa. E aos poucos você começa a se acostumar com essa dinâmica, acredita que precisa merecer o amor, que precisa se esforçar mais, se culpar mais, se anular mais. No início, parece uma simples reconciliação, mas logo vira padrão. Ele te afasta, te magoa e depois volta com gestos doces. E você, confusa, sente alívio e culpa ao mesmo tempo.
alívio por ele estar bem de novo, e culpa por achar que fez algo errado para causar tudo aquilo. Só que o verdadeiro amor não te faz andar em círculos de arrependimento. Ele não te dá migalhas de carinho depois de te deixar em pedaços. Quando o afeto depende do seu erro, não há amor, há manipulação emocional. O abusador aprendeu que o perdão é a forma mais fácil de manter o controle e que o seu medo de perdê-lo é o que o mantém forte. Ele te culpa, te faz duvidar e depois te salva do caos que ele mesmo criou. E você começa a confundir dor com intensidade e controle com cuidado. Mas o amor saudável não cobra culpa para existir. Ele não exige que você se desculpe por sentir, nem te faz acreditar que o problema está sempre em você. Quando alguém te ama de verdade, o carinho não é prêmio, é presença. O afeto não é usado como arma, é abrigo. Pare por um momento e se pergunte: quantas vezes você pediu desculpas só para manter a paz? Quantas vezes aceitou o erro que não cometeu para não ficar sozinha? Se a resposta dói, talvez seja a hora de lembrar que o amor não precisa de culpa para ser verdadeiro. Ele precisa de liberdade, respeito e reciprocidade. Sinal 3. Quando você duvida da sua própria memória. É assim que o abuso se torna invisível. Ele não te fere de uma vez, ele te confunde aos poucos. Você lembra de algo que aconteceu, mas ele nega com tanta convicção que você começa a se perguntar se está exagerando. Eu nunca disse isso. Você entendeu errado. Tá ficando paranoica. Essas frases são as ferramentas mais perigosas de um abusador, porque não servem apenas para te calar. Servem para reescrever a sua realidade. No começo, você tenta discutir. Quer provar que tem razão. Quer mostrar o que lembra. Mas, com o tempo, começa a ceder. Pensa que talvez tenha mesmo confundido as coisas e começa a duvidar da própria mente. E quando a dúvida entra, o controle se instala. Ele já não precisa gritar, nem ameaçar. Basta te fazer acreditar que o problema é você. Esse tipo de manipulação, chamado de gaslighting, destrói sua confiança em si mesma. Você começa a se desculpar até quando tem certeza do que viu. Passa a se sentir frágil, dependente, sem força para reagir. E é exatamente isso que ele quer, que você se torne uma sombra da mulher que era, alguém fácil de dominar, alguém que não confia mais na própria voz. Mas você não está louca. Suas lembranças não são invenção. Tudo o que você sentiu é real. O medo, o desconforto, o aperto no peito quando algo não faz sentido. O abuso emocional faz com que você duvide de si, mas reconhecer esse padrão é o primeiro passo para recuperar sua clareza. Lembre-se, o amor não te faz questionar sua sanidade, ele te devolve paz. E se você precisa se convencer todos os dias de que não é tão grave assim, talvez já seja mais grave do que imagina. Sinal 4. Quando o controle se disfarça de cuidado. No início parece amor. Ele quer saber se você chegou bem, com quem está, o que vai fazer. No começo soa protetor, mas aos poucos o tom muda. O que era interesse vira vigilância. Cada passo seu começa a ser observado, cada escolha questionada. Não é ciúme, é cuidado, ele diz. E você, querendo acreditar, aceita o que no fundo já te sufoca. É assim que o controle se infiltra, sob o disfarce da preocupação. Ele não precisa proibir diretamente. Basta fazer você se sentir culpada por viver. Por que você vai sair com suas amigas se pode ficar comigo? Eu só quero o melhor para você. Frases assim parecem afeto, mas são cercas emocionais. Você começa a escolher suas roupas pensando em evitar uma briga. Deixa de fazer o que gosta para não decepcioná-lo. E o amor vira um campo minado. Qualquer passo em falso pode explodir uma discussão. O verdadeiro cuidado não vigia, ele confia. O amor saudável quer te ver livre, crescendo, expandindo sua vida, não encolhendo para caber no espaço que o outro te impõe. Quando alguém te ama de verdade, não precisa te controlar para se sentir seguro, precisa apenas te respeitar. Mas quando o controle se traveste de amor, você passa a achar que viver é sinônimo de errar, que escolher por si mesma é uma forma de traição.
E é aí que o abuso vence, quando você acredita que precisa pedir permissão para ser quem é. Talvez seja a hora de perceber que quem te ama de verdade não te cerca, te acompanha. E se o amor dele te prende mais do que te acolhe, o que você sente já não é cuidado, é medo disfarçado de proteção. Sinal 5. Quando você sente saudade de quem era antes, chega um ponto em que você olha no espelho e quase não se reconhece mais. Antes, você tinha sonhos, planos, vontade de viver. Agora, parece que tudo gira em torno dele, do humor dele, das vontades dele, das inseguranças dele. Você começa a perceber que a pessoa que era antes ficou para trás, escondida sob camadas de medo, cansaço e conformismo. E o mais doloroso é sentir falta de si mesma. Um relacionamento abusivo não rouba tudo de uma vez. Ele vai apagando você aos poucos. Cada vez que você se cala, um pedaço da sua voz se perde. Cada vez que engole o choro, uma parte da sua essência se enfraquece. Até o dia em que você percebe que deixou de ser quem era, tentando manter alguém que nunca esteve realmente ao seu lado. Essa é a marca mais profunda do abuso. Ele faz você acreditar que o amor é sinônimo de sacrifício, que se doar por inteiro é a prova de que você ama. Mas o amor verdadeiro não pede que você se apague. Ele te ilumina. Ele não tira a sua força, ele caminha ao lado dela. Quando você sente saudade da mulher que era antes, isso não é fraqueza. É um sinal de que algo dentro de você ainda resiste. É a parte de si que ainda quer viver, sorrir, recomeçar. E essa voz merece ser ouvida, porque ela é o seu grito de volta à vida. Não se culpe por ter acreditado, por ter tentado, por ter ficado. Todo mundo que ama quer ver dar certo. Mas chega um momento em que amar a si mesma é o único caminho possível. E talvez esse momento seja agora, o instante em que você decide parar de sobreviver e começar a viver de novo. A revelação, o despertar para a verdade. Há um instante, no meio de toda a dor, em que algo dentro de você finalmente desperta. Não é raiva nem coragem, é clareza. Você percebe que o que chamava de amor era, na verdade, um disfarce. Que por trás das promessas havia controle e por trás do cuidado, manipulação. E é nesse momento, quando a máscara cai, que a verdade aparece. O amor que te faz sofrer todos os dias não é amor, é aprisionamento. Esse despertar dói, porque ele vem acompanhado da culpa. Você se pergunta como não viu antes, como deixou chegar tão longe. Mas entenda, ninguém escolhe o abuso. Ele acontece em silêncio, no meio das tentativas sinceras de amar. O abusador não te prende com correntes, ele te prende com emoções. E quando você ama alguém que te fere, o coração demora a aceitar o que a mente já sabe, que é preciso partir. Mas partir não é fraqueza. É um ato de coragem, de fé, de amor próprio. É dizer, eu não aceito mais viver com medo. É recuperar o direito de ter voz, de ter paz, de existir sem pedir desculpas por ser quem é. E acredite, essa decisão não é o fim, é o recomeço. O amor verdadeiro não destrói, ele constrói. Ele não te apaga, te revela. Ele não te controla, te inspira. Quando o amor é de Deus, ele traz descanso, não ansiedade. Liberdade, não culpa. Se o que você vive hoje te faz se sentir pequena, não é o amor que Deus sonhou para você. Talvez esse vídeo tenha chegado até aqui porque o céu quis te lembrar. Você não nasceu para ser diminuída. Você nasceu para ser amada, inteira, livre. E o primeiro passo para essa liberdade é enxergar o que te prende e escolher sair. Se o que você ouviu até aqui fez sentido, talvez o silêncio que você tem sentido dentro de si não seja fraqueza, seja um pedido de socorro da sua alma. Quando o amor se transforma em dor constante, o corpo sente, o espírito se apaga e o coração começa a pedir liberdade. Mas libertar-se não é abandonar o amor, é se escolher depois de muito tempo esquecendo de si. Agora é o momento de respirar fundo e ser honesta consigo mesma. O que você está vivendo te faz crescer ou te destrói aos poucos?
O amor verdadeiro traz paz, e mesmo nos dias difíceis, nunca te faz duvidar do seu valor. Se você precisa se diminuir para ser aceita, está lutando por algo que já te custa demais. Não espere que o outro mude para começar a se curar. A mudança começa quando você decide se afastar do que te fere e se aproximar de quem te faz bem. Mesmo que esse alguém, neste momento, seja apenas você. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é prova de coragem. Falar com um amigo, com um terapeuta, com alguém de confiança pode ser o início de uma nova história. Se este vídeo tocou o seu coração, não o ignore. Talvez seja Deus te mostrando o que você tentou negar por medo de ficar só. Mas a solidão de quem se liberta é sempre mais leve do que a companhia de quem destrói. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Você pode ser o motivo de outra pessoa despertar também. O amor que vem de Deus nunca te prende. Ele te cura, te fortalece e te devolve a vontade de viver. Que essa verdade fique em você e te lembre todos os dias que amar nunca deve ser um fardo, deve ser liberdade.